Olá pessoal, hoje eu venho acompanhada dessas ervas aromáticas, lindas, cheirosas, para te contar que o tema de hoje é sobre como a gente escolher corretamente os nossos temperos, as nossas ervas. Esse é um tema que vocês me pedem bastante, na verdade que de modo geral as pessoas têm muita dúvida. Como que a gente pode fazer a colheita, né? Então, tirar essas ervas para utilizar na nossa cozinha, mas de uma forma que a planta que fique saudável. Então, essa é uma grande dúvida que as pessoas têm. Como fazer isso corretamente? E eu vou explicar para vocês quais são os tipos de plantas, e através desses tipos de plantas vocês vão conseguir fazer a colheita das ervas de uma forma correta, tá bom? Bom, antes disso, quero te convidar, se você não curtiu o meu canal aqui do YouTube, curta, que sempre tem novidade, você recebe por e-mail essa novidade. Se inscreve lá também no site, escoladeervas.com.br, que você também vai saber, vai ficar por dentro de todo esse universo do herbalismo, de todo esse universo dos temperos, e sempre tem alguma dica nova para você, tá? Bom, eu vou começando a falar um ponto importante. Quando a gente tem uma horta voltada para as ervas, né, para as plantas aromáticas, a poda e a colheita é praticamente a mesma coisa, né? Você faz no mesmo momento. As ervas, alecrim, manjericão, tomilho, salsinha, cebolinha, todas essas plantas que a gente costuma usar como chá, como tempero, como remédio, né? Elas são plantas que elas precisam ser usadas. Então, se você não usa no seu dia a dia, talvez essa planta morra. Eu falo que sempre o primeiro ponto de morte dentro da horta, da horta aromática, o primeiro é excesso de água. Geralmente as pessoas colocam água demais e isso acaba matando a planta. Por incrível que pareça, não é a falta de água, tá? A maioria das pessoas peca pelo exagero. E o segundo top de morte das ervas aromáticas é por falta de uso. A gente vê aquela planta linda e daí você fica com dó de usar. Aí você fala, não, vou esperar mais um pouquinho, daqui a pouco eu uso. E aí você olha de novo e fica com dó de usar. E com isso a planta vai perdendo força, porque a poda, a colheita, é importante para dar força para essa planta. Porque na maioria das vezes a gente está falando de plantas que são de pequeno porte. Plantas que às vezes têm um ciclo de vida, um tempo de vida mais curto. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa podar, ou seja, colher as suas ervas para que retarde a morte dela, tá? Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar, sempre colha as flores de manjericão, nunca deixe eles florescerem, né? Isso é uma verdade parcial, né? Vou explicar o que acontece com o manjericão. O manjericão é uma planta que originalmente ela é uma planta anual, tá? O que é uma planta anual? Ela pode ser anual, a maioria anual, algumas são bianuais. Anual é aquela planta que se reproduz uma vez na vida, em um tempo de um ano, e depois ela morre, tá? O que é a reprodução de uma planta? É ela produzir flores, produzir sementes e morrer. Então, originalmente, o que acontece com o manjericão é isso. Só que a gente também, como ser humano, já adaptou tanto ele que é muito difícil ele ainda morrer dentro do período de um ano. A gente acabou prolongando. Mas mesmo assim, se você deixar em um canteiro, o canteiro ainda não tem tanto problema. Se você deixar em um vaso, ele florescer demais, muito, o que pode acontecer é esse manjericão depois morrer. Então, por isso a gente fala que é importante de vez em quando tirar as flores do manjericão, não deixar as flores virem, porque a flor esgota a planta. E se tiver um esgotamento muito grande, estou falando do manjericão, não de outras. Se tiver um esgotamento muito grande, ela pode morrer, ok? E
quando você faz essa colheita das flores, não deixa elas virem, você retarda essa morte. Então é isso que geralmente a gente fala. Dentro de um canteiro ainda não tem tanto problema, porque a planta vai se desenvolver muito maior, né? Ela vai conseguir espalhar mais. Então você pode aí tirar 1/3 das flores e deixar 2/3. É importante deixar as flores também para as abelhas, né? Mas não tenha tanto medo de deixar a flor do manjericão, mas tente fazer uma poda, uma colheita aí se ele está dentro de um vaso das flores, ok? O mesmo vale, por exemplo, para uma cebolinha, para uma salsinha, para um coentro. Se você deixa eles florescerem, a próxima etapa, muito provavelmente, é a morte, ok? Então, isso não vale para as plantas que são perenes, como o meu amigo orégano, que está aqui, sálvia, alecrim, segurelha, tomilho, que são plantas que na verdade florescem várias vezes durante o tempo de vida deles e duram muito mais de um ano. Tem alecrim, por exemplo, que dura 20 anos. Então não se preocupe quanto a isso. Lavanda também, 20 anos, ok? Mas essas plantas que são um pouco menores de ciclo de vida, é muito importante você colher. E plantas que são rasteiras também. Aqui no caso do orégano, a gente precisa... Orégano, tomilho, as hortelãs, elas precisam ser colhidas por terem também essa característica. Elas são perenes, mas elas têm uma característica rasteira. E aí, se você não faz essa poda neles, é aquilo que acontece, não sei se você já viu, fica tudo sem folha. Fica um raminho todo peladinho, só vai ter um tufo de folha no final. Isso significa que você não está colhendo suas ervas, e isso significa que ele está ficando, a plantinha está ficando debilitada e a próxima etapa pode ser morrer, tá bom? Bom, quando a gente fala de colher as nossas ervas como tempero, a gente fala também em usar o equipamento correto. Evite colher as ervas com as mãos, tá? Vou contar que a única exceção, que ainda tudo bem você dar uma colhidinha com as mãos, é a nossa salsinha. Desculpa, nossa salsinha é ótimo, nossa cebolinha. Cebolinha e cebolinha francesa, ciboulette, ainda não tem tanto problema se você fizer essa poda. Porque daí você vem com a ponta da unha e faz assim, ó. Tá? Ela ainda aceita esse tipo de poda. Mas, porque ela é uma planta mais quebradiça, ela solta mais fácil. Mas mesmo ela, é interessante você utilizar a sua tesoura. Compre uma tesoura que seja uma tesoura de colheita, né? Uma tesoura de jardinagem. Eu prefiro as retinhas do que as curvadas, porque a tesoura de papelaria, ela vai acabar comendo, ela come a planta, assim, mastiga, né? A lâmina dela mastiga, mas ela acaba destruindo o galho também, porque ela não tem esse corte, ok? Então, use este tipo de tesoura mais retinho, uma tesoura de colheita. A tesoura de poda é aquela curvada de jardinagem. Tudo bem, não tem problema se você usar, mas ela é mais difícil de dar um pouco de precisão. Aquela lá é mais para força. E quando a gente está trabalhando com ervas, a gente não tem... a maioria não são galhos grossos, né, que você precise de uma tesoura muito forte. Então, essa tesoura de colheita super serve, ok? Bom, o que acontece se você ficar podando, puxando as suas... Primeiro que você não vai puxar um ramo, né? Você vai tirar folhinhas. Aí se você ficar tirando folhinhas, o que vai acontecer com o tempo? Você vai ter um ramo, um galho, peladinho de folhas. Quando você não vem aqui, então imagina que aqui tem várias folhas, eu fui tirando. Se eu não venho e corto o ramo, a planta não tem o entendimento que ela pode rebrotar, tá? Produzir novas folhas. Se você ficar tirando suas folhas, o futuro é um galho peladinho, sem ela desenvolver de novo as folhas. E aí, você vai acabar perdendo galho, e se você fizer isso, você vai poder perder a planta inteira. O segundo ponto da gente colher com as mãos
é que você pode abalar a raiz. Então você, digamos, você vai tirar o raminho. Aí você tenta puxar e não sai. Com isso você vai puxando e puxando a raiz também. Você pode acabar fragilizando a planta por completo, ok? Então, esses são os problemas de você fazer uma colheita usando só sua mão e não um equipamento, uma tesoura. Como que a gente pode colher com as nossas tesouras? Ponto importante. A gente divide aí as ervas basicamente em 3 tipos, que são os 3 tipos que eu trouxe aqui. Plantas que tenham bulbo, né? Plantas que tenham essa parte de baixo mais durinha, né? Que são as folhas, né? Por exemplo, capim-limão, citronela, cebolinha. Esse é um tipo de planta. O outro tipo de planta, de ervas, né? Na verdade, falando das ervas aromáticas, é o orégano. São as plantas rasteiras. Então, aqui quem tá junto nesse grupo? A hortelã, o orégano, o tomilho, deixa eu ver quem mais. São os principais: orégano, hortelã e tomilho. Aqui são plantas que são mais arbustos, né? Plantas um pouco mais robustas. Que a gente tem o alecrim, tem o nosso manjericão, tá? Que é uma outra planta, apesar de parecer que é a mesma planta. Sálvia, lavanda, segurelha, tudo isso são plantas mais arbustivas, ok? A gente vai fazer podas um pouquinho diferentes neles, colheitas, né? Então, para você colher a sua cebolinha, você vai lá, encontra o ponto que é mais maleável, ó. Dá pra perceber onde que é mais molinho. Opa. A gente tem aqui o bulbo, né, mais durinho, aí ele não é tão maleável. Então você vai passando o dedo, você vai vendo, ó, onde amolece. Ele tá mais molinho aqui. Aí eu venho e corto. Eu costumo deixar as folhinhas menores, se tiver, mas essa tá mais velhinha, eu vou tirar. Pronto. Aí posso colher mais. Se você quiser, você pode colher tudo. A planta por completo. Salsinha, cebolinha e coentro costumam rebrotar mais ou menos 4 vezes. Depois que você faz podas completas, colheitas completas, ok? Ele vem de novo. Isso daqui que você vê em volta são as folhas, na verdade, mais antigas, né? Essa planta eu acabei não usando, as folhas que você não usa de fora, elas acabaram secando. Então muita gente fica na dúvida sobre o que é isso, que parte da planta. São as folhas. Se você quiser, você pode ir cortando também o que ficou para fora dessas folhas secas. E aí você, claro, não vai utilizar, ok? Bom, essa é a forma da gente utilizar, da gente colher as nossas ervas que são de bulbo, tá? Então, esse tipo de colheita que você vem aqui em cima de onde fica mais molinho, serve para as plantas como capim-limão, citronela, cebolinha, cibolete, a cebolinha francesa, tá? A gente tem um outro tipo de colheita, as plantas que são rasteiras. Plantas rasteiras, elas pedem uma poda, a gente fala uma poda radical, tá? É uma poda quase à altura do solo, a altura seja num vaso ou num canteiro. Então, é uma poda que acontece aqui embaixo. E aí, o que eu costumo fazer? Eu pego um ramo da planta, olho o que eu vou cortar e vejo qual que é o ponto mais embaixo da planta que ainda tem uma ramificaçãozinha, ok? Não precisa cortar lá direto, vir assim na altura do solo e cortar sem ver. Você pode ir lá ver onde tem uma ramificação e fazer a colheita, tá? Por exemplo, eu tenho uma aqui, um raminho, eu vou olhar onde ainda tem um nozinho. Pode ser mais embaixo, eu vou mostrar, na verdade é para ser mais embaixo, eu vou mostrar mais em cima para vocês conseguirem ver, tá? Então eu tenho aqui a nosso ramo do orégano, deixa eu deixar mais pertinho. A planta tem os nós, o que eu chamo de nó? Nó é uma ramificação,
tá? Onde você vê uma ramificação é um nó. Eu sempre vou cortar acima de um nozinho. Então, eu escolho lá embaixo, imagina que é o mais próximo da terra, que tenha este formato, eu venho e corto acima do nó, tá? E utilizo essa parte que eu retirei. Claro, muitas vezes a gente acaba utilizando das plantas, na verdade as rasteiras a gente ainda dá para usar os galinhos, ok? Mas das plantas mais lenhosas, como o alecrim também, né, um manjericão, dependendo de como ele tá, você acaba usando só as folhas. Mas lembra, para isso, mesmo utilizando as folhas, é importante que você tire o ramo. Aí você vai lá, tira, depois que você colheu, tudo bem, você tira as folhinhas que você vai usar, né? Pronto, e descarta o galinho que não tem aroma, que tá mais durinho, que você não vai usar. E você utiliza na sua culinária somente as folhas, tá? Mas é importante que você não colha só as folhas. Você colha o ramo e depois você faz esse uso. Se você de repente não vai utilizar na hora na sua comida o tempero, a erva que você colheu, é importante você armazenar essa erva no ramo, tá? Que é como a gente compra. Não vem só as folhas na maioria das vezes. E quando vem só folha, a folha tá preta. Por que ela fica preta? Porque oxidou. O contato com as nossas mãos faz a planta, a erva oxidar. Ou seja, se você manipula demais ela, principalmente se está muito distante, a hora que você colheu, que você manipulou, na hora de você usar, você perdeu a maioria das propriedades. Então é importante você fazer a manipulação dessa erva somente próximo do horário de você usar. Não tem problema você colher direto lá com uma tesoura, sem mexer demais, né, na planta. E depois utilizar, quero usar 2, 3 dias depois. Não tem problema, mas tente não manipular demais essa erva pós-colheita, porque ela vai oxidar, vai ficar preta e você vai perder qualidade, tanto qualidade medicinal quanto qualidade de sabor e de aroma, ok? E aí, se você quiser, claro, você não precisa colher só um ramo, você vai colhendo de fora. Eu escolho os ramos que estão maiores e faço essa colheita, porque assim eu ajudo a planta também a ficar simétrica. Então, por exemplo, se eu quiser colher essa parte, eu venho, observo lá embaixo qual que é o primeiro nozinho que tem folha ainda, né? E colho, que assim eu ajudo a planta também que fica. Olha, aqui dá pra ver bem direitinho um espaço grandão, ó. Essa é a área do entrenó, aqui em cima tem um nozinho. Aí eu venho em cima de um nozinho e corto, ok? Então, a poda de uma planta rasteira é uma poda que a gente chama de poda radical. É uma poda mais ou menos à altura do solo, tá bom? Claro que se você quiser só usar, eu só queria usar um pouquinho, essa pontinha, não tem problema, pode usar. Mas é importante de vez em quando fazer uma poda mais radical, uma colheita mais forte, mais profunda, porque isso ajuda a planta a ter mais força, tá bom? Aí o nosso outro tipo de planta, deixa eu trocar aqui. Acho que eu vou pôr até mais longinho, que assim vocês conseguem ver melhor. Eu tenho o manjericão, tá? Esse manjericão, ele é oriundo não de semente, mas de um galinho que eu coloquei na terra. Na verdade foram 3 galhos. Eu vim aqui no vaso e coloquei direto o galinho na terra. Galinhos únicos, né? 3 galinhos únicos. E ele veio, então, por um processo que a gente chama de estaquia, tá? Esse processo de estaquia a gente consegue fazer com outros tipos de plantas, né? É uma reprodução legal para quando a gente compra maços de ervas no supermercado e ainda eles estão com qualidade, você tem bastante, você consegue dar ou uma enraizada na água e depois passar para a terra, ou então colocar direto na terra, tá? E daí ele vem e se desenvolve numa linda planta novamente. Bom, para colher o nosso amigo manjericão, a gente tem o mesmo processo,
que é observar que a planta tem os nós e os entrenós. Ele só não é igual à colheita da planta rasteira, porque a planta rasteira você corta a altura do solo. Você não vai cortar seu alecrim, sua sálvia, sua segurelha aqui nessa altura, na altura do solo, tá? Senão a planta muito provavelmente não vem de novo. Na verdade, ela não vem de novo. Você tem que imaginar que o máximo que você vai tirar dessas plantas que são arbustos, que são um pouquinho mais lenhosas, né? É 1/3. Então você imagina lá a planta, você divide mentalmente aí em 3 partes, você vai tirar 1/3 da planta só. 2/3 você deixa. Se você quiser fazer uma colheita maior, né? Vou fazer um pesto, preciso colher maior volume, quanto que eu posso colher? Vai mais ou menos nessa, então imagina 1/3 e colhe 1/3 para cima, tá? Eu vou cortar um pedaço só para mostrar mais pertinho. Então vou cortar um nozinho aqui. E aí vai assim, ó. Aqui fica mais fácil observar. Então a planta tem os nozinhos, que são as ramificações, e os entrenós. A gente vai colher da mesma forma que é a colheita da rasteira, acima de um entrenó. Então eu venho acima. Eu vou mostrar como que eu não vou colher, tá? Vou cortar primeiro errado. Abaixo de um entrenó. Imagina que isso daqui ainda tá na planta, ok? A planta tá aqui. Esse galinho que sobrou, ele não vai servir para nada, ele não vai formar novas folhas. O que vai formar é o lado de cá e o lado de cá, tá? Então, se eu deixo um galinho muito longo aqui na frente, o que pode acontecer? Isso apodrece, ok? Porque às vezes vai cair água, não vai ter como, vai cair água, não pode dar fungo. E você pode perder o galho por completo, pode dar fungo em tudo. Então, quando eu corto mais rente, olha a diferença. Esse é um que idealmente a gente não faz. E o outro é acima. Então, no outro eu cortei abaixo de um nó, esse eu cortei acima. Olha a diferença. O galinho é muito curtinho. Então, a probabilidade disso juntar água, disso apodrecer, é muito menor, ok? Então, isso é importante que você faça. Qualquer planta que tenha a característica que você veja de folhinhas e entrenós, né? Que você consegue diferenciar uma folha de um entrenó, por exemplo, isso aqui não dá, né? Uma salsinha não é dessa forma. Uma cebolinha e uma salsinha não são dessa forma, ok? Já falo da salsinha para vocês. Então você faz essa colheita desta forma, tá bom? E é importante que você colha sempre a sua planta de forma igual também, não vai ficar colhendo só de um lado, porque você quer que ela cresça também de uma forma simétrica. Então você vem e vai escolhendo vários galinhos, ó, vou fazer a colheita para vocês verem. Então eu venho, escolho aqui, e isso ajuda a sua planta ir melhor. Se você não tem o que fazer com este material, na verdade eu não queria usar para nada essas ervas, eu só sei que a planta precisa ser podada. O que você pode fazer, que é o que eu vou fazer aqui em casa, um sal de ervas. Você pega, bate essas ervas, lava, né, higieniza, você bate ela com sal, um pouquinho de azeite e deixa na consistência que você desejar. Vai ser um sal fresco, tá? Um sal fresco nunca é igual ao outro, porque sempre o restinho que você tem vai dar um sabor, é de uma coisa, é de outra, a quantidade é diferente, então você nunca vai ter um sal igualzinho ao outro. Esse sal fresco você vai armazenar na geladeira, ok? Você não vai armazenar no armário. E ele dura cerca de uns 3 meses. O quanto você quiser colocar de sal, o quanto você quiser colocar, por exemplo, eu coloco azeite. O azeite é para dar um pouco de
consistência de pasta, ok? Bom, vocês perceberam que eu deixei essa planta mais simétrica, então fiz uma poda, uma colheita, né, para deixar a planta crescer de maneira igual, tá bom? Então pense sempre que quando você for colher a sua erva, que ela precisa, pense no que vai ficar, tá? Então tente colher de uma forma correta. Não precisa ter medo, não precisa ter dó, porque a dó faz a gente perder a planta. Elas estão aqui para serem usadas, elas gostam de serem usadas, elas vieram aqui para isso, é a missão de vidas delas, né? Então use, tenha esse benefício no seu dia a dia, não fique com dó, tá? Então a gente tem aí os 3 tipos, plantas mais arbustivas, pensa aí que você vai tirar no máximo 1/3 dos galhos, das folhas. Plantas rasteiras, você pode até fazer uma poda mais radical, uma poda mais ou menos à altura do solo, porque é uma planta que tem um crescimento muito mais rápido que uma planta arbustiva, por isso você faz a poda mais radical. Você faz a poda tipo bulbo, né, para essas plantas que tem esse formato, né, essa conformação de bulbo. E uma especificidade da salsinha. Não tenho a salsinha aqui, mas se você tem a salsinha em casa, observa a muda, tá? Vai lá, a planta, observa que ela tem umas folhinhas no meio pequenininhas. Aquelas folhinhas a gente acaba chamando de olho, tá? Aquilo é a força da planta. Se você corta, então é diferente do manjericão, tá? Se você corta aquelas folhinhas pequenininhas, você corta a força da planta. E aí ela pode morrer em 2, 3 dias. Então vai lá, observa onde estão essas folhinhas e você só vai evitar cortar elas. A poda é a mesma, é muito parecida com a poda de uma planta de cebolinha, tá? Não vai ter o bulbo, mas você vai colhendo por fora. Então vai vindo por aqui e vai escolhendo vários pontos por fora, depois você colhe por dentro, se você precisar de um volume maior, tá? Então, só não colha, não corte aquelas folhinhas pequenas. Uma planta, uma salsinha tem várias folhinhas pequenas. Deixe ela, só põe ela do lado e corta. Ela acaba sendo uma mistura, a salsinha, de uma cebolinha e de uma planta rasteira, tá? Você vai poder cortar ele mais ou menos à altura do solo, sim, o ramo, né? Você não consegue ver entre nós tão claros. Então vai lá embaixo, lá no ramo, corta, mas só não corta essa folhinha pequenininha, ok? Espero que você tenha gostado dessas dicas de como você colher suas ervas, de como você pode deixar seu jardim aromático mais bonito, como você deixar seus pratos também mais gostosos usando as ervas, né? Porque se você tem elas na sua casa, é importante você colhê-las. Se de repente você tem uma planta aromática na sua casa e ela está sem aroma, observe se ela não está pegando pouco sol. Uma erva precisa de no mínimo 4 horas de sol direto por dia para produzir óleos essenciais. E também observe se você não está exagerando na água. O excesso de água também faz a planta ficar sem aroma, ok? Então te vejo numa próxima, espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, é só você escrever aqui embaixo para mim, nos comentários. Um grande beijo e até a próxima!